Deus abençoe você. Vamos continuar a meditação no livro de Orixás, Caboclos e Guias, Deuses ou Demônios. No vídeo passado a gente falou sobre alguns sintomas, sinais de possessão. A gente falou sobre o nervosismo, dores de cabeça, insônia. Agora vamos falar sobre o medo. Se você ainda não assistiu, você pode depois estar assistindo, amém? Lembrando que esse vídeo sempre busco estar colocando aqui logo no início que esse vídeo é uma oportunidade para você que está longe dos caminhos de Jesus voltar para Ele. Se nunca esteve, começar a estar, né? Se voltar para o Senhor Jesus é a melhor decisão que você pode tomar. Eu e você podemos tomar, pois não podemos viver sem Ele. A nossa alma, ela anseia por Deus. A nossa alma, ela está morta sem Deus. E a gente pode ver claramente isso quando olhamos para o mundo, para as coisas que a gente vê, a situação da humanidade, o amor se esfriando na terra, a violência, tudo aí acontecendo e tudo tem uma causa. O ser humano não se voltar para Deus. O ser humano persistir em estar longe do seu Criador, do seu Senhor, E continuar a viver sua vida servindo a si mesmo. Porque a gente servir a nós mesmos é servir ao nosso coração. E servir ao nosso coração é servir a nossa própria carne. A nossa carne é pecaminosa. A nossa carne, como o pastor mesmo diz, ela tem uma aliança com o diabo. Então, a gente vê isso desde lá do princípio, com Adão e Eva, Eva se deixou levar por um desejo, por uma cobiça e colocou tudo a perder por conta disso, O diabo lhe ofereceu algo que aos olhos dela parecia ser vantajoso. Então, e se iniciou todo o desastre da humanidade se iniciou ali. E a gente paga o preço até hoje, vai pagar até o último dia, Mas Deus, em sua infinita misericórdia e bondade e justiça, A justiça de Deus é perfeita. Deus, ele nos justifica pela nossa fé no Filho dele, no nosso Senhor Jesus, porque Jesus, ele cumpriu toda a lei enquanto esteve aqui, ele saiu daqui sem pecado e, claro, ele precisava que fosse assim para que pudesse remir a nossa alma, para que pudesse salvar a humanidade. Ele precisaria ser o Cordeiro puro, imaculado, justo e um cordeiro, sem pecado, sem sendo assim, não ter errado em nada, Foi uma injustiça ter crucificado o Senhor Jesus, mas tinha que ser assim para que ele pudesse, pelo sangue dele, o sangue puro dele, expurgar o nosso pecado, Que antigamente os sacerdotes faziam com os animais, mas o sangue que está escrito, o sangue de touros e de bodes não podem expurgar totalmente o nosso pecado. Mas Jesus, ele foi o Cordeiro perfeito, Que Deus mandou para nos justificar. E quem crê nele, ainda que morra, viverá, Então, a nossa salvação vem pela nossa fé em Jesus Cristo. Somos justificados pela nossa fé naquele que é o Filho de Deus. Amém? Então, esses vídeos que são feitos aqui no canal, são para que a verdade sobre o mundo espiritual seja exposta, Para que as pessoas que vivem nessa prática, do engano, saiam das trevas e venham para a luz. Entendam a situação espiritual que o mundo vive, de engano, de mentira, pois o diabo está aí passeando pela terra, como ele mesmo diz lá em Jó, capítulo 1,
e que o ser humano possa tomar a sua decisão, porque tudo está nisso, na decisão. Cada um de nós podemos tomar a nossa decisão de buscar a Deus e preparar a nossa morada eterna com Ele, ou continuar vivendo nesse mundo e ter o mesmo destino que Ele, o mesmo destino que o príncipe deste mundo terá, que é o lago de fogo e enxofre. Amém? Então, se você ainda não se entregou para o Senhor Jesus, essa é a oportunidade. Entregue-se, entregue a sua alma, entregue a sua vida para o único que é digno de salvar a sua e a minha alma do inferno, da condenação eterna. Amém? E vamos continuar aqui. E claro, sabendo que não basta apenas dizer eu creio em Jesus e entrego a minha vida para Ele. O que vai mostrar que realmente isso aconteceu são as nossas atitudes, o nosso proceder, a nossa maneira de viver logo após essa declaração. É o batismo nas águas, é a mudança de atitude, a conversão verdadeira, é o recebimento do Espírito Santo, né? É o batismo de fogo, que tudo isso está sendo mostrado na própria vida do Senhor Jesus, lá nos evangelhos. Amém? Então é importante o batismo nas águas para o sepultamento da velha criatura, o batismo com o Espírito Santo, que mostra que realmente houve arrependimento e você se limpou, você teve os seus pecados perdoados, não há mais nada, nenhuma condenação lá para aqueles que estão em Cristo Jesus. E logo em seguida vem as lutas, vem as guerras, o batismo de fogo, para provar você, a sua fé, e lapidar você para tudo que vem por aí, para permanecer na fé. Amém? Então, Deus abençoe a sua vida poderosamente e que você possa tomar essa decisão quanto antes. Amém? Só basta obedecer. Não é fácil, mas Deus nos ajuda. Ele nos ajuda, Ele está aí com você e deseja habitar dentro de você. Então, entregue-se. Amém? Sobre o medo, né? O medo é um espírito, certo? Às vezes vem momentos em que a gente sente medo, né? Algo pode parecer normal em situações, mas tem outras situações em que a pessoa vive no medo, né? Ela vive uma vida de medo. Tudo para ela causa medo. Então, aí já é outra questão. Então, a gente vê na palavra que os heróis da fé teve momentos que tiveram medo e se esconderam, como Elias. Ele enfrentou os 400 profetas de Baal ali no Monte Carmelo, né? Fez o fogo descer pela fé ali, mas depois disso, quando Jezabel ameaçou ele correu para se esconder e disse para Deus que não dá, enfim. Então, ali houve medo, né? Ele teve medo. Os discípulos do Senhor Jesus tiveram medo naquele momento ali do barco no meio da tempestade, com o Senhor Jesus dentro do barco. Eles tiveram medo. Até mesmo o Senhor Jesus, em algum momento da sua trajetória aqui, teve medo, né? Eu vejo isso naquele momento lá do jardim do Getsêmani, né? Que ele já sabia o que iria enfrentar. Ali ele houve um certo temor, né? Ansiedade, né? Tanto que ele suou sangue, tem uma passagem que fala. E a gente vê que Jesus, ele também chorou, ele se sentiu triste, porque Jesus, ele sentiu tudo que a gente sente. Por isso que ele é digno de salvar a nossa alma, porque ele é o Filho do homem, é Deus no homem, né? Então ele tem
Ele se despiu de sua divindade para estar aqui como nós. Então ele sentiu tudo que a gente sente. Então ele sabe como é. E nada mais justo, né? De alguém que sabe como é a situação nos ajudar na mesma situação. Então é algo justo. Ele precisava vir como nós para poder nos ajudar à altura. Porque como alguém pode ajudar outra pessoa se ela não passou pela mesma coisa que a outra pessoa passou, né? Ela não sabe como é a situação. Ela pode até ajudar, ela pode tentar ajudar com uma palavra e tudo mais, mas quem ajuda mais? Aquela pessoa que passou por a mesma coisa que a outra pessoa tá vivendo, né? E venceu aquela situação e tem um testemunho para dar. Olha só, antes eu era assim também como você hoje. Antes eu passei por isso. Antes eu tive depressão e eu venci pela fé. Eu tô aqui como um testemunho vivo do Senhor Jesus. Ele me livrou desse tormento. E é por isso que ele estende a mão para você que tá passando por isso agora, né? Você que foi preso, né? Aí vai uma pessoa lá que, olha, eu também já fui preso. Eu também já passei por isso. Eu tive uma vida de crimes. Eu também já vivi isso. Mas quando eu me entreguei ao Senhor Jesus, Ele se fez presente. Ele me livrou dessa vida. Então, a pessoa, Deus salva a pessoa, aí aquele testemunho vai ser para alcançar outra pessoa que está passando por a mesma coisa. Então, Jesus, ele veio dessa forma para nos ajudar em tudo, para nos guiar até a eternidade. Por isso ele é o caminho. Mas voltando aqui com relação ao medo, né? Vamos ler aqui. Os espíritos malignos fazem com que as pessoas pensem sempre no pior. Você já conheceu alguém que só pensa no pior das coisas? Eu conheço algumas pessoas. Tudo tá ruim, nada é bom. É aqueles maus olhos, é aquela malícia. E a gente tem que se proteger diante dessa situação. A gente precisa permanecer na fé, guardando os nossos olhos, guardando o nosso coração. Porque para essas pessoas, nada tá bom. Tudo é com ela, tudo é para atingir ela, né? Tudo tá ruim. Atuam na sua imaginação. Então aqui a gente já vê a atuação de espíritos malignos, atuando na mente da pessoa, atuando na imaginação dela. Então a gente começa a entender um pouco, né? Acontece uma coisa e a pessoa, não, isso aí é comigo. O espírito já tá ali maquinando, olha, isso daí foi com você. Isso daí é pra você. Você vai deixar? Essa pessoa tá lhe afrontando. Olha só, ela quer a sua morte. Ela quer destruir você. Ou seja, o espírito maligno, ele sempre vai trazer um pensamento para atingir outra pessoa, para separar as pessoas, para colocar discórdia, para colocar raiva, ira, tudo aquilo que vai separar. Divisão. O diabo, ele gosta de divisão, ele não gosta de união. Então, ele vai sempre jogar uma que é para atingir mais pessoas. Do mesmo jeito que a gente evangeliza, a gente faz a gente quer o avanço do reino de Deus, que Deus alcance as pessoas, né? Para unir, né? Para trazer as pessoas para Jesus. O diabo é o contrário. Aí tem aquela passagem que diz assim: quem não ajunta, separa, né? O Senhor Jesus diz isso. Tem uma passagem que ele fala isso. Quem não ajunta, espalha. Então, ou é uma coisa ou é outra. Ou a pessoa é a favor da união,
ou ela separa tudo. Então, isso tem um espírito aí, né? Então, o espírito atua na imaginação, trazendo pensamentos, colocando imagens na cabeça da pessoa. Olha, isso aqui, olha só, fulano tá falando de você, tá querendo o seu mal. Então, é um tormento. Você imagina um cão falando na sua cabeça o tempo todo, falando coisa que não presta, falando coisa para lhe causar medo, para lhe causar ansiedade, gera uma depressão, gera uma angústia. É aí que começa. Então, a batalha é totalmente espiritual, gente. Então, a gente tem que ter discernimento da fonte do problema. Porque se a gente não tem o entendimento da fonte, aí a gente vai buscar, as pessoas vão só buscar a solução natural para coisas espirituais. Qual é a solução natural? Entupir a pessoa de remédio. Entupir a pessoa de ir para o psicólogo, pode até ajudar. Mas a fonte ajuda a pessoa a ficar mais grogue, né? Ficar mais calma e, né? Ela parar de ficar pensando demais, que ela só vai dormir, né? Mas isso não resolve o problema. Passou o efeito do remédio, pronto, volta tudo de novo. E vai colocar ainda mais remédio, mais doses, vai matar a pessoa. A pessoa vai viver vegetando. Deus quer isso para a pessoa? Não quer. É uma vida que está sendo desperdiçada. Deus não quer isso. Deus quer utilizar a nossa vida para a glória dele. Deus não quer que ninguém fique em cima de uma cama o resto da vida tomando remédio, vivendo grogue, vivendo desse jeito, dopado. Isso aí é a vida que Deus tem preparado para os seus? Não, de jeito nenhum. Isso é o que o diabo quer. Então, que haja uma revolta boa, uma boa revolta, a revolta da fé, para não aceitar essa situação. Então, a gente tem que entender a fonte do problema. Entendendo a fonte do problema, a gente vai buscar a solução certa. A solução no espiritual. Se a fonte é espiritual, então o remédio está no espiritual também. Fora que Deus é a solução para tudo. Não existe nada que Deus não possa fazer. Deus é tudo, gente. Não importa se a pessoa não crê, ele continua sendo Deus. Deus não precisa da gente para viver, para ser eterno. Ele já é eterno. Ele não precisa de ninguém. Mas ele deseja a nossa vida, o nosso amor, a nossa devoção, o nosso coração, porque ele quer cuidar de nós. Ele é um pai. Ele é pai. Ele não é padrasto. Ele não é um carrasco. Então, só basta a pessoa se voltar para Deus com sinceridade e humildade. A fé pode tudo, gente. Ela pode tudo. Então, se você está passando por algo assim, saiba, esse vídeo aqui, você está aqui até agora, então creia, Deus trouxe você até aqui para lhe mostrar a verdade. Para que você tome uma atitude. Você. Ninguém pode tomar atitude por você. Eu não posso, ninguém pode ao seu redor. É você, é a sua fé que vai lhe salvar. É a sua fé no Senhor Jesus que vai lhe tirar desse buraco. Então, todas as lutas que Deus me permitiu passar, principalmente no início da caminhada com Ele, vinha muitos pensamentos ruins, vinha muita coisa
para tentar me abalar, para tentar me tirar do foco, para tentar me tirar da presença de Deus, mas Deus permitiu, porque era para o meu bem. Era para que eu pudesse superar aquilo, ter vitória sobre aquilo e poder dizer para outras pessoas hoje, olha, Deus é contigo. Deus é contigo. E Ele te ajuda. E Ele está aí. Só esperando você se entregar para Ele. Eu tinha muitos pensamentos ruins antes também. E Deus mandou a resposta. Dizendo que aquilo iria passar. E que a minha vida seria para a glória dEle. Deus quer falar com você de uma forma pessoal e intransferível. Ele quer falar com você de uma forma que ele fala comigo de uma forma que eu vou entender. Por conta das minhas experiências, da minha vivência, do que tem dentro de mim. Então, ele sabe o que tem dentro de mim. Então, ele sabe como falar comigo. De uma forma que eu vou entender e que eu vou me abrir com ele. Ele sabe como precisa falar com você. E se você está aqui até agora ouvindo essa palavra e está sendo tocado de alguma forma, é porque ele está falando com você e você está entendendo. Agora, ele espera que você tome uma atitude. E vai ser uma atitude espiritual, sobrenatural. Uma atitude de fé, para se entregar para ele. Não vai ser uma atitude natural, porque você não está vendo Deus. Eu nunca vi a Deus. Mas ele fala comigo e eu entendo. Glória a Deus, aleluia. E eu quero me manter assim até eu me encontrar com ele. Então, preservar essa fé, uma fé sobrenatural, uma fé útil, não uma fé inútil. Uma fé que só crê no que se vê, não é fé. Isso aí é a fé que todo mundo tem, na verdade. É uma fé natural que todo mundo tem. Sabia que todo mundo tem fé? Só que a maioria das pessoas tem fé no natural, naquilo que elas veem. Eu tô sentada nessa cadeira, eu tô vendo a cadeira, eu tô sentada aqui porque a minha fé é que ela não vai cair e não vai quebrar e eu vou cair. Então essa é a fé que todo mundo tem. Se eu planto arroz, eu vou colher arroz. Essa é a fé que todo mundo tem. A pessoa não tá vendo o arroz, mas eu tô vendo a semente, eu tô plantando a semente. Eu sei que essa semente, ela vai dar arroz em algum momento, eu vou esperar por ela. A fé é isso. Não tá vendo o arroz, mas tá vendo aquilo que está sendo feito. Então, vai acontecer. Tem um momento determinado, vai acontecer. E quando a fé é sobrenatural? Que você não vê nada, você vê o caos armado diante de você, mas você escolhe. Você não vê a solução, mas você escolhe agir com recursos que você também não vê. Por exemplo, a semente que a gente está falando do arroz, a gente vê a semente, a gente pode apalpar a semente, né? Ah, eu vou plantar aqui, pronto, você tá vendo, né? E quando é a fé sobrenatural, que a gente vê a palavra de Deus, a gente tem a palavra aqui, ó. E eu quero que essa palavra, ela se materialize. Então, eu vou agir de uma forma que eu não tô vendo nada. Eu só tenho a palavra aqui. Eu tenho palavras. Mas essa palavra, ela tem um poder. Então, eu já tô crendo em algo que eu não estou vendo. Eu já tô crendo no Deus Todo-Poderoso que eu não vejo. Eu estou recorrendo a Ele. Quando eu estou diante de uma situação e eu, em vez de eu me desesperar e recorrer a recursos físicos que eu vejo, eu entro dentro de um banheiro, dobro os meus joelhos e oro. Isso é a fé sobrenatural. Para as pessoas naturais, o que você está fazendo? Por que você não vai até fulano e pede ajuda, por exemplo? Você está indo até alguém que você não vê, mas você crê que vai ajudar muito mais do que fulano que você vê.
Então, eu não vejo Deus, mas eu recorro a Ele em primeiro lugar para me ajudar nas minhas situações. Eu estou usando a minha fé sobrenatural. Então, isso é o viver pela fé. O diabo é tudo ao contrário. Ele vai trazer pensamentos de discórdia, de destruição, de medo, de tudo que não presta. Atuam na imaginação, porque aqui é o centro. Aqui é que está o fio da meada. Porque se ele comandar aqui, se ele tomar de conta aqui, ele toma de conta de tudo. Por isso que o Espírito Santo, ele também atua aqui. Não é no coração. Eita, me risquei. Não é no coração. Tá entendendo? É na mente. Então a gente busca Deus aqui. A gente não pode confiar no coração. Porque sente demais. Tá ligado às emoções. Emoções podem enganar. Emoções são coisas de momento. Agora, quando a gente pensa, quando a gente usa a nossa razão, aí é outra coisa. Aí a gente pesa as coisas, a gente analisa as coisas, a gente começa a guardar coisas aqui que faz a gente tomar decisões certas. Sem emoção, mas sim na razão. A gente busca a Deus aqui. Então, a guerra é aqui dentro. Voltando aqui, só pra gente terminar, né? Porque não vai dar tempo de falar muita coisa. Criando fantasias macabras e procurando alimentá-las com o pavor. Os demônios sabem que é muito fácil dominar uma pessoa que tem medo e se aproveitam disso. Então, a Bíblia diz o quê? O verdadeiro amor lança fora todo medo. O verdadeiro amor. O amor de Deus em Cristo Jesus. Então, o verdadeiro amor lança fora todo medo. Lança fora. Não tenham medo. Não tenham medo. Tem várias passagens sobre o medo. Então, eu proponho a você procurar passagens sobre o medo que estão escritas na palavra de Deus. Se você tem tido medo de alguma coisa, se esse medo tem tirado a sua paz, se esse medo tem feito você ficar muito recluso dentro da sua casa, você tem medo de sair, você tem medo de fazer qualquer coisa, de falar com qualquer pessoa. Reveja também o que é que você tem se alimentado durante os dias. Se você tem assistido muito programa de destruição, de violência, esses telejornais que só passam notícia que não presta, de gente que esfaqueou os outros, de gente que rouba os outros, enfim, você sabe como é, tem isso em todo lugar. Infelizmente tem gente que gosta disso, que gosta de assistir isso. Acha produtivo. Fica com a mente totalmente poluída de coisa que só vai atormentar ela, que não vai deixar ela dormir, que vai ficar pensando, então fulano matou não sei quem, meu Deus, e se isso acontecer comigo? Se eu sair de casa, isso acontecer comigo? Aí o diabo encontra recurso dentro da pessoa para atormentar a vida dela. Então não dê recurso para o diabo, dê recurso para Deus. Dê recurso para Deus agir na sua vida. Olha aqui o recurso de Deus, ó. Olha aqui o recurso de Deus. Esse é o recurso de Deus, a palavra. Então não dê recurso para o diabo, não. Não dê recurso para o diabo agir na sua vida, porque ele se alimenta disso daí. Então é como a mosca. A mosca, o rato, a barata. Eles vão para o lugar que tá sujo, que tem lixo, que tem comida, resto de comida, que tem qualquer coisa que venha alimentar eles. Se o ambiente está limpo, você acha que vai ter algum desses bichinhos aí? Não. É a mesma coisa no mundo espiritual. Então, nos limpemos, nos purifiquemos de toda injustiça, de toda malícia, de todos os maus olhos, de tudo que não presta.